que vai começar falando do Cruzeiro. Aqui no Mercado Central de Belo Horizonte, gentilmente nós estamos recebendo hoje, como o Arthur Moraes disse em manchete, o advogado Fábio Stockler, que faz parte da SDC. Ele vai explicar pra gente o que é essa frente de torcida do Cruzeiro neste momento, que é contrária a algumas atitudes da diretoria, e também falar sobre este pedido de impeachment. Mas gostaria primeiro de agradecer aqui, né, a gentileza do Fábio de estar com a gente no Super FC primeira edição. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, viu, Fábio? Boa tarde, Pedro. Boa tarde aí a todos os ouvintes da Rádio Sul Super. E estamos aqui para explicar, né, o nosso intuito com o pedido de impeachment e o que é a SDC. Boa. Então estou aqui à disposição para tirar a dúvida de todos os ouvintes. Vamos começar com o Arthur Moraes aqui para puxar a fila, porque tem uma pergunta que realmente não quer calar com relação a esse pedido. Lembrando que temos muitas informações e ao longo dessa entrevista a gente vai discutindo também relacionado ao que já está em otempo.com.br/superfc. Um abraço, Voz Celeste, Arthur Moraes, boa tarde. Boa tarde, Pedro Abílio, companheiros, Nação Azul, advogado Fábio Stockler, que é da área civil empresarial. A gente sabe que é associado do clube, família sócia desde a década de 1960, presidente e um dos idealizadores da CDC, a Sociedade Democrática Cruzeirense. Como ele mesmo expôs aí, vai passar exatamente o que vem a ser este movimento, esta Sociedade Democrática Cruzeirense. Mas, inicialmente, doutor Fábio Stockler, eu quero passar uma pergunta que não é minha, é uma pergunta do Roberto da Pacto, também integrante do movimento da Pacto União Celeste, e uma pergunta de grande parte da torcida celeste. E a pergunta tem a ver com a alegação do presidente, né? Todos gostariam de saber da alegação do presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, que já se manifestou dizendo, falando da não validade jurídica do pedido de impeachment da SDC, de que se trata de uma peça de comédia e não jurídica. E mais, que pessoas desse movimento seriam bebedores de cerveja e frustrados por não ocuparem cargos do clube. Enfim, esse pedido tem ou não validade jurídica? Boa tarde, doutor Fábio Stockler. Obrigado também pela sua presença. Boa tarde, Arthur. Bom, vamos por partes aí, tá? Tava até conversando com o Pedro aqui antes. O nosso estatuto, como todos sabem, é um estatuto arcaico, é um estatuto que foi feito realmente para proteger quem está lá dentro, né? Então ele não tem critérios objetivos para que a gente possa propor um impeachment. Ele não tem critérios objetivos até também para a aceitação do impeachment. Então nós nos baseamos no estatuto, especialmente no artigo 20, parágrafo 10, onde compete ao Conselho Deliberativo, né, o julgamento do impeachment, e ainda temos também a previsão de deliberação para afastamento do presidente através de Assembleia Geral Extraordinária, está no artigo 6º, parágrafo 2º. Então, numa primeira análise, não existe dúvida que a propositura do impeachment, ela é sim legal, ela encaixa sim com o que prevê o estatuto, né? Somos associados do clube, então nós estamos ali submetendo as regras do estatuto e também temos os direitos ali elencados. Então, a gente fazendo um paralelo, qualquer cidadão brasileiro hoje, ele pode propor o impeachment perante a Câmara dos Deputados para um impeachment do presidente. Caberá o presidente da Câmara, né, analisar esse pedido e levar a julgamento pela Câmara dos Deputados em um primeiro momento. Dentro do Cruzeiro é a mesma coisa. Nós provocamos o Conselho Deliberativo, através de seu presidente Najib Simões, a receber, né, um pedido de impeachment que foi protocolado com, salvo engano, 104 assinaturas, pode ser que já tenha até mais,
mas 104 assinaturas de associados que entendem que cabe sim o pedido de impeachment. Com relação ao conteúdo, né? Para mim não é novidade, não recebi com surpresa nenhuma a postura do presidente, né? Aquilo para mim eu já era esperado, ele ter aquela postura, né? Antiética até de atacar os colegas advogados e desrespeitosa também com os torcedores e associados do clube, que buscaram de maneira democrática utilizar o único meio que nós tivemos, porque tudo que está na peça ali é algo comprovado, tá ali. E aí caberá ao conselho, agora ele tem uma grande oportunidade de demonstrar que o conselho tem valor, que o conselho realmente se preocupa, né, com o que vem acontecendo com o Cruzeiro. E caso vocês tenham algum ponto específico da peça, porque ela é muito extensa, né? Se quiserem perguntar alguma coisa específica, eu posso dar maiores detalhes. Sobre a especificidade, Pedro, diga aí, Arthur. Eu só gostaria de fazer uma ressalva e até a justiça, que essa manifestação do presidente Sérgio Santos Rodrigues, ela foi feita ao repórter Adroaldo Leal, grande companheiro de imprensa, pessoal da 98, ok? Foi onde ele se manifestou. Pode continuar, Pedro. Eu queria saber se ele apontou, ou se alguém da diretoria do Cruzeiro já apontou alguma especificidade dessas aí da peça. Pelo que eu vi, o Sérgio, ele pegou alguns pontos da peça, ele, espertamente ele não falou de todos, mas vou citar um exemplo aqui. Ele colocou ontem como se a gente tivesse pedido o impeachment dele por causa de uma demissão do Felipe Conceição. E lá na peça não tem isso, não é por causa da demissão. Ele demitiu outros 4. A questão do Felipe Conceição, a gente demonstra ali que mais uma vez o Sérgio lesa a imagem do clube quando ele mente. Ele tenta burlar com a regra da CBF, ele anuncia como se fosse uma demissão de comum acordo e dias depois a gente passa por uma situação vexatória do presidente do clube ser pego mentindo, literalmente mentindo. E aí a rescisão do Felipe Conceição tem que vir de forma obrigatória com uma decisão do CNRD e o clube agora fica literalmente refém de um técnico que eu até acredito que é muito empenhado, mas querendo ou não, é um técnico iniciante e que ele não poderá ser demitido mais. Pelas novas regras, ele não pode ser demitido. Então, o presidente, além de ter mentido, literalmente, colocado o Cruzeiro numa situação vexatória, agora ainda traz essa preocupação para o torcedor, que caso seja preciso trocar o treinador, a gente não pode demiti-lo mais. Lélio Gustavo, deixa eu colocar aqui o nosso comentarista na roda também, na nossa resenha por aqui, 1:18 na Super. Diz aí, Metralha, tem alguma pergunta também para SDC, para o Fábio Stockler? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Um abraço, Arthur. Um abraço ao doutor Fábio. Outro. Doutor, onde é que a Sociedade Democrática Cruzeirense enxerga que o presidente Sérgio Santos Rodrigues é nocivo ao clube? Prazer falar com o senhor, doutor. Boa tarde, Lédio. Grande prazer. Quanto tempo, né? Infelizmente, aí essa pandemia não está deixando mais a gente se encontrar lá no Mineirão. Bom, primeiro acho que é interessante a gente explicar um pouquinho, até para explicar as palavras do presidente. A SDC é um movimento que foi criado de torcedores, tá? Nós temos um estatuto que vai ser registrado agora na próxima semana e neste estatuto já prevê que nenhum associado da SDC que esteja ligado a algum cargo, alguma função, poderá participar de algum cargo ou função no Cruzeiro. Então ali nenhum deles, absolutamente nenhum deles tem interesse em participar de algum cargo ou alguma função do Cruzeiro. Então o presidente ele já começa se equivocando aí. Relativamente à questão, né, da nocividade, hoje o Cruzeiro não é surpresa para ninguém que a gente passa pela pior fase da nossa história. É muita desunião, o torcedor já não está acreditando mais e o Sérgio, dia a dia, ele contribui para isso. A gente vê que o torcedor já não tem mais segurança nenhuma com essa diretoria, com as atitudes do Sérgio. Os principais patrocinadores nossos também estão se afastando pelas atitudes do Sérgio. E, mais especificamente, ao que a gente põe na peça de impeachment, nós temos essa situação das mentiras recorrentes do Sérgio,
porque infelizmente ele está se mostrando realmente um mentiroso, quanto mais em várias situações. Uma outra delas é aquela punição FIFA do William, onde mais uma vez ele tenta se mostrar o mais esperto, foi pego na mentira e o Cruzeiro punido. Outro ponto muito importante que o Sérgio esqueceu de comentá-lo, né? A falta de decoro com o seu principal patrimônio, que é o torcedor cruzeirense. Nós temos áudios, né, onde o presidente literalmente ameaça a torcida, ameaça torcedores que forem na casa dele. Tem áudios onde o torcedor literalmente fala que está cagando e andando para a torcida. Isso não é postura, não é postura de um presidente de clube, ainda mais do tamanho do Cruzeiro. Ele reclamou muito que eram áudios cortados. Bom, tá lá na mão do conselho agora o áudio na íntegra, 2 horas, 1 minuto e 47 segundos de áudio. E ali tem muita coisa que a gente consegue ver que o Sérgio não está preocupado com o Cruzeiro. Ele está preocupado com um projeto pessoal de poder. E com isso, ele se torna extremamente nocivo ao clube, com todas as atitudes que ele vem tendo. Não à toa, nós estamos aí com 50 rodadas do Brasileiro e o Cruzeiro não teve na zona de classificação em momento algum. Será que os problemas financeiros do clube justificam isso? Porque o ano passado nós tivemos a 7ª folha salarial do Brasil. Era equivalente a 5 vezes do campeão, do vice-campeão da Série B. E a folha desse ano, será que justifica? Então, acredito que todos já estejam enxergando que a presença do Sérgio dentro do Cruzeiro não é mais saudável. Os jogadores não enxergam ali uma liderança, né? O conselho está novamente dividido, o torcedor está escolhendo fazer ajuda financeira através da SDC do que colocar o dinheiro dentro do clube. Então, tem muita coisa errada pra gente ter chegado nesse ponto, né? Só alguns pontos, Fábio, pra gente fechar. Quantas pessoas fazem parte hoje da SDC? Bom, a SDC, a gente criou a SDC tem cerca de 3 semanas, é muito recente. Sim. Reunimos um grupo de torcedores, cada um com uma função, são vários profissionais de várias áreas, e aí num mutirão mesmo a gente conseguiu organizar tudo de forma muito rápida. Hoje nós já temos aí as redes sociais funcionando, um site com funcionalidade para a gente poder angariar os novos associados, tem o corpo jurídico que escreveu o estatuto, tem o corpo jurídico que escreveu o pedido de impeachment. Então a gente está em várias frentes. O objetivo da SDC hoje é vir suprir essa falta de credibilidade que o Cruzeiro tem hoje. Então a gente quer propor ações tanto para ajudar financeiramente quanto na parte motivacional. O foco hoje, primeiro, é realmente começar a levantar valores, né, para a gente poder quitar dívidas do clube, ajudar a quitar dívidas do clube. Só que a ideia não é simplesmente doar o dinheiro pro clube, né? É a gente comprar dívidas do clube. Entendi. Então, eventualmente, a gente tem ali folha de salário atrasado, a gente consegue angariar com doações, com patrocinadores, a gente vai lá e compra essa dívida. E futuramente, a gente vai poder negociar com o clube formas de receber isso, até mesmo em ações de uma possível SA. Bom, isso explica também algumas das principais perguntas que a gente está recebendo aqui no nosso WhatsApp, de muitas pessoas questionando onde estava a SDC anteriormente, né? Nas gestões que realmente fizeram com que o Cruzeiro chegasse a esse nível elevado de dívidas, aos crimes que aconteceram e pelos quais o clube segue sendo investigado. A SDC criada há 3 semanas, mas pessoas que certamente já estão desgastadas, né, há mais tempo com várias das gestões do Cruzeiro. Eu quero só colocar um ponto aqui. Está posto o lado da Sociedade Democrática do Cruzeiro, está colocado o lado deste grupo de torcedores que se juntou contrário neste momento a esta diretoria, mas que é claro contrário a tudo que há de errado, né, neste momento no Cruzeiro. E um outro ponto, eu procurei pessoalmente, nós procuramos o Cruzeiro para que a gente pudesse repercutir toda essa situação e não há, pelo menos no momento, uma posição oficial do clube. Se o Cruzeiro quiser se pronunciar, os microfones da Rádio Super sempre estarão abertos. Fábio, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui no nosso estúdio no Mercado Central.
E desejo, claro, a todos vocês, né, muita sabedoria, porque o momento é realmente muito difícil e vai precisar bastante união, né, de toda uma frente de torcedores, não apenas de um grupo deles. Grande abraço, muito obrigado. Obrigado, Pedro. Gostaria só aqui para finalizar, deixar claro que a SDC não é um movimento de oposição ao Sérgio. A SDC é uma associação que quer ajudar o Cruzeiro. Então, tudo aquilo que a gente identificar que não é positivo para o Cruzeiro, a gente vai estar contra, e aquilo que é positivo ao Cruzeiro, a gente vai estar a favor, mesmo que seja o Sérgio. Hoje mesmo, tivemos notícia de um novo patrocinador e estamos parabenizando por isso, porque é muito importante nesse momento. Então, queremos que todos se associem à SDC pensando em ajudar o Cruzeiro. Muito bem, 1h26 aqui no Super FC primeira edição, a gente recebeu o Fábio Stockler, advogado, e que está, né, à frente neste momento da Sociedade Democrática do Cruzeiro, o grupo que protocolou o pedido de impeachment do presidente Sérgio Santos Rodrigues.